presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, aqui neste lugar, tua presença é real. Tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Totalmente a ti, totalmente a ti, totalmente a ti, Senhor, totalmente a ti. Pai, Senhor amados, glória a Deus, mais um dia que o Senhor preparou para nós adorarmos a Ele, e eu queria convidar você a clamar e a declarar que a presença do Senhor é real aí onde você está, na sua casa, na sua família, porque nós entendemos que o Senhor habita no meio da adoração. Então nós cremos que quando nós levantamos uma altar de adoração ao Senhor, Ele se manifesta. Então levante esse altar de adoração aí para o Senhor e manifeste a glória do Senhor na sua casa, amém? Aleluia, Jesus. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, pelas provações, Pai, porque são as provações que nós passamos que produzem em nós, Senhor, um caráter aprovado. Então, no nome de Jesus, Deus, que nós possamos, Deus, viver, Senhor, momentos com o Senhor, Pai, aonde nós vamos aprender, Senhor, e a glorificar o Senhor no meio da provação, Pai. No nome de Jesus, nós queremos declarar aqui nessa noite, Senhor, que a Tua presença ela é real em nós, que a Tua presença ela é real, Senhor, nos nossos lares, Pai, que a Tua presença ela é real na nossa vida, Pai, na nossa família. No nome de Jesus, que o Senhor venha cobrir, Senhor, as nossas vidas com o Teu manto, com a Tua presença, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Tua presença é real. Aqui neste lugar, Tua presença é real. Aqui neste lugar, Tua presença é real, Tua presença é real. Aqui neste lugar, aqui neste lugar, Tua presença é real.
aqui neste lugar. Então adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, eu te adorarei, então adorarei, eu te louvarei, então eu louvarei, aos teus pés me renderei, então me renderei totalmente a ti. Junto com os querubins, junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Com os querubins nós cantamos, junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Junto com os querubins cantamos santo. Santo é o Senhor. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti, meu amado Jesus. Então adorarei, então eu louvarei, eu me renderei, então me renderei totalmente a ti. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Quebrantado
por seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oh, 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 pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por teu amor. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Queridos, tenham uma excelente noite na presença do Deus Altíssimo. Nós realmente precisamos nos quebrantar pelo amor de Deus. Nós verdadeiramente precisamos nos render ao cuidado do Pai. Hoje algumas pessoas ficaram intrigadas, pois eu saí fazendo alguns questionamentos e eles ficaram sem entender o porquê. A palavra de Deus para mim e para você está no seguinte tema: não arrume a sua casa, mas faça uma faxina. Com isso eu mandei mensagem para algumas pessoas no qual eu tenho consideração,
no qual eu tenho um grande respeito. E aí eu perguntei, na sua opinião, o que é fazer uma faxina, ou o que é arrumar a casa? Como você diferencia os dois? E é engraçado porque quando nós temos uma paternidade, né, aquele cuidado mais próximo, a pessoa, além de falar como ela acha que é uma faxina, ela começa a te dar uma aula. E ela fala assim, você e a Cat, ela tá fazendo faxina? Ó, eu te indico a fazer isso. Faça um dia de cada vez. Faça assim, ó, se você varrer o chão direitinho, aí você vai lá no cantinho, tem uma sujeirinha lá no cantinho, você passa. Aí hoje você lava a cozinha, amanhã você lava o quarto. E aí combina com a Cat lá direitinho e divide as tarefas. E aí eu lembro aqui que na ligação em que ela me fez, porque ela me mandou um áudio, né, de alguns minutos, depois ela me ligou também, e ficou 5 minutos me ensinando como fazer uma faxina. Ai, essa pessoa é muito bênção, que é a minha pastora amada. Muitas pessoas explanaram para mim, no ponto de vista delas, o que é fazer uma faxina, né, e o que é fazer uma limpeza nas suas casas. E eu quero agradecer a vocês, porque vocês não sabem, mas essas instruções me fizeram refletir aquilo que o Senhor já havia me ministrado. Antes de ir a fundo a palavra de Deus, eu gostaria de fazer um pedido em particular para você que está em casa. Nós sabemos que nós estamos aí com muitas coisas paradas, né? Pessoas não estão trabalhando. Pessoas que não trabalham não têm dinheiro. Se trabalhando, muitas pessoas já não têm dinheiro, não é verdade? E as pessoas estão passando por necessidades. Nós, como igreja do Senhor, nós temos recebido muitos pedidos de ajuda. E nós acabamos de ajudar algumas famílias. E assim que nós ajudamos, veio uma outra que tem crianças. E continua nos pedindo ajuda, continua nos pedindo alimentos. Queridos, eu gostaria de apelar aqui, sabe, para você poder cooperar. Eu vou passar um telefone que você pode estar chamando no WhatsApp, você pode estar ligando. O número 99263-9998. Repetindo, 99263-9998. Você que pode, faça doação de algum alimento. Como vocês podem ver, também tem crianças. Se você puder, doe para essas crianças o que você gostaria que o seu filho tivesse. Entenda uma coisa, eu também tenho filho, e eu não estou pedindo para o meu filho, eu estou pedindo para filho de alguém que eu nem conheço. Doe para essas pessoas o que vocês gostariam de ter para vocês mesmos. Sabe, as pessoas estão necessitadas. As pessoas estão com fome. Eu oro pela misericórdia de Deus para que as coisas voltem ao normal o quanto antes. Pois quem tem um dinheirinho no banco consegue sobreviver nos próximos 3 meses, mas quem não tem nenhum real já está sofrendo agora. Imagina daqui a uma semana. Então ajude, queridos. Eu vou repetir o número mais uma vez. Que o Senhor toque o seu coração. Não faça por constrangimento, não faça por pressão, faça com alegria. 99263-9998. 99263-9998. A palavra de Deus diz que o Senhor recompensará aqueles que deram de comer, aqueles que deram de beber, aqueles que deram abrigo para Ele. E as pessoas questionam, mas Jesus, como assim nós vamos dar isso para o Senhor? Aí Ele fala, aqueles que faz pelos meus pequeninos, esse faz por mim. Faça pelo próximo. Amém? Voltando à reflexão sobre fazer uma faxina. Vamos interagir comigo. Se fosse em um culto aqui, ao vivo, eu vou te falar o que ia acontecer. Eu ia fazer essa pergunta assim, ó. Como que é na sua casa? Como que é a faxina? Rapaz, a igreja não para.
pessoal fica perguntando o tempo todo, levantando a mão, eu, igual a escolinha, sabe? Deixa eu falar. Quero falar como que é na minha casa. O pessoal se empolga aqui, e é tão engraçado que quando é momento de unção, né? A pastora Mari, o Paula vivem fazendo isso. É momento de unção, as pessoas pegam a cadeira, elas jogam pro alto. As pessoas, sabe, teve um tempo que o pessoal sapateava, rodava, mas aqui o pessoal joga a cadeira, o pessoal grita, o pessoal é animado, rapaz. Então, faça uma reflexão comigo. Como você arruma a sua casa? Como que é? Como que você faz uma faxina? Você que tem filho, né? Como o meu caso. Você acabou de arrumar a casa, você faz o seu filho arrumar os brinquedos, dá 5 minutos, eles pegam o brinquedo tudo de novo e jogam. Aí você fala, Theo, o que você está fazendo? Aí ele olha pra você, que foi, pai? Que, pai? O Theo, ele faz isso. Aí agora ele pegou uma manha de quando a gente briga com ele, porque ele acabou de sujar o que a gente acabou de arrumar, ele olha pra gente e fala assim, tá tudo bem, papai? Tá tudo bem, mamãe? E aí, rapaz, você fica sem jeito de brigar com o filho, né? E você, como que é na sua casa? Às vezes... mas por que varreu o teto se a sujeira cai no chão? E as teias de aranha? Tem casa que tem até aranhazinha assim, vivendo lá. Eu mesmo já encontrei algumas lá em casa algumas vezes. Teve um dia que a gente fez a campanha contra as aranhas, que tinha aranha em todo lugar da casa, eu acho. Que a gente já estava perdendo o costume de passar uma vassoura no teto, sabe? Tirar a sujeirinha do canto. O sofá, fala aí no sofá, naqueles cantinhos do sofá. A gente tira lá, vai limpar o cantinho do sofá. Aí tem moeda. Mas... e a casa de Deus? Eu quero que você entenda que eu estou fazendo essa reflexão sobre uma casa física. Eu não estou aqui para te ensinar, longe de mim. Eu nem sei direito limpar a minha casa física, né? Eu tento, eu coopero. Mas eu estou fazendo essa reflexão para a gente fazer uma analogia e ligar a casa espiritual. Antes de nós chegarmos aonde somos a casa de Deus, eu gostaria de dar uma breve explicação sobre como foi o tempo, como foi durante os anos a casa de Deus. No começo, quando Deus criou os céus e a terra, o Senhor Deus, ele vivia no cantinho dele, mas ele vinha aqui na terra visitar Adão e Eva. Aí depois da queda, você conhece, aí tem Noé, acontecem muitas coisas. E o povo de Deus, eles constroem um tabernáculo. Foi considerado a primeira casa de Deus na terra. Só que é interessante que o tabernáculo do Senhor, ele não era tratado de qualquer maneira. Ele não era bagunçado. Muito pelo contrário. No tabernáculo do Senhor existiam regras que eram em troca de vida. Ou você seguia as regras ou você morria. Não foi assim com Nadab e Abiú? Que um momentinho onde não vigiaram, trataram a casa de Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, o Senhor foi e matou eles. Passando o tempo, né? Foi construído um templo aonde passou a ser a casa de Deus, conhecido como o Templo de Salomão. E quando eu falo esse Templo de Salomão, não é o de Macedo. Não é esse que eu estou falando. Estou falando do Templo de Salomão, de Salomão. E nesse tempo, a presença de Deus, ela era representada através de uma arca. E a casa de Deus, o templo, estava sobre o reinado de Salomão. E Deus, ele tinha algumas exigências também, como nos dias de hoje. Para que o Senhor, ele habite naquela casa, para que o Senhor esteja conosco, é necessário que nós sigamos algumas regras, alguns conselhos, algumas direções que Ele mesmo nos dá. E eu não estou falando aqui direções avulsas, coisas de achismo. Eu estou falando do próprio Deus nos orientar.
E para Salomão a direção era clara: você precisa ser obediente, Salomão. Você precisa ser santo. E a palavra de Deus diz que quando Salomão começou a se perder, quando Salomão começou a se perder dos caminhos de Jesus, começou a se perder daquilo que Deus tinha predestinado para ele, o próprio Deus, em 1 Reis 11:9 diz: o próprio Deus foi até ele 2 vezes e o alertou. Então imagina, Deus ele chega para você, que é o que está acontecendo esses dias, e fala assim: filhinho, arrume a sua casa. Na primeira vez ele fala assim: filhinho, arrume a sua casa. Fica imaginando que Salomão, tá bom, né? O homem mais sábio, beleza, vou dar um jeito aqui. Aí ele falou assim: olha, sua casa já está tão suja que eu preciso que você faça uma faxina agora na sua casa. Você está contaminando todo o meu povo. Já está indo muito além apenas aqui, Salomão. Se você não arrumar, eu vou me retirar de você. A minha aliança com você vai chegar num fim. Infelizmente, Salomão não deu ouvidos à voz do Senhor. E aí a consequência? O reino foi tirado de Salomão e foi dado para um servo seu, não foi os seus descendentes. Apesar que uma das tribos foi liberada para um dos descendentes de Davi, por conta da promessa de Deus para com Davi, e não por conta de Salomão. E muitas das vezes nós temos perdido a bênção do Senhor sobre os nossos filhos e sobre as nossas gerações, porque nós não estamos ouvindo ao Senhor. Ainda nesse episódio de que a arca de Deus representava a presença de Deus, houve um tempo onde a arca de Deus passou 3 vezes na casa de um homem chamado Obed-edom, um levita do Senhor. E a palavra de Deus diz que nesses 3 meses eles foram muito abençoados, porque um levita do Senhor, ele entende o que precisa fazer, ele sabe como fazer, e ele obedecia ao Senhor, ele ouvia a sua voz, ele seguia as suas regras. O que o Senhor tem falado para você nesses dias? Como você precisa fazer a faxina dentro da sua casa? E agora eu não estou falando da sua casa física, eu estou falando você como casa. Porque depois de Jesus, o Senhor enviou o Espírito Santo para que habitasse em nós. Então hoje, você é a habitação de Deus. Hoje, o seu irmão, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos e todos os que nos cercam, somos habitações de Deus. Mas que heresia é essa, Anderson? Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6, versículo 19. Que diz assim: ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por um alto preço. Portanto, glorificai a Deus, vosso próprio corpo. Ou 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? É isso mesmo, queridos. Você é casa de Deus. Todos nós somos casa de Deus. Só que Deus, ele continua nos dizendo: existem algumas regras. Existem algumas regras. Hoje eu vou ensinar algo para você que eu aprendi, que é profundo e tremendo. Existem 2 tipos de santidade. E é muito interessante, pois quando eu estava terminando de preparar essa ministração, era 3 horas da manhã, eu estava terminando de ler um livro onde eu fui ministrado sobre isso pelo Espírito Santo. Eu falei: Jesus, tremendo. O
primeiro tipo de santidade é aquela no qual Deus te vê. Primeiro, em Efésios 1:4, diz assim: porquanto Deus nos escolhe nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Veja bem, quando você está noivo, você está olhando para sua esposa ou para o seu cônjuge e você já pensa assim: essa pessoa, ela passará a ser uma comigo, nós passaremos a ser um do outro. E você já começa a olhar para aquela pessoa de uma forma espetacular, de uma forma mais carinhosa, de uma forma que você jamais viu. Eu não estou falando de um namorinho, eu não estou falando aqui de 3, 4, 5 meses de namoro, eu estou falando de um casamento. E um casamento não é algo que se casa hoje para se terminar daqui a 2 meses. Casamento é para todos sempre. Eu fico indignado como as pessoas conseguem pensar que um casamento ele pode, e existem pessoas que pensam que casamento ele pode se terminar assim que as coisas não derem mais certo, assim que as pessoas começarem a não se entender. Não, Jesus nunca disse isso. Eu digo para vocês que Deus ele já olha para você como uma pessoa santa. Deus ele já olha para você como alguém especial, como alguém importante para Ele. Se você não valesse de nada, Ele não se sacrificaria por você, queridos. Eu fico indignado como existem pessoas que têm usado a própria Bíblia para falar: você não é nada, você não é ninguém, você é um lixo. Tá bom, então Deus morreu por um lixo. Pelo amor de Deus, tem consciência. E aí o Senhor ele morre por nós, e Ele ainda nos faz pregar para as pessoas, Ele ainda se preocupa, Ele ainda leva a palavra. Aí as pessoas, acontece um vírus desse, e as pessoas ficam em casa, e as pessoas levantam pessoas para ficar aqui, gravando vídeos ao vivo, para levar uma palavra, para transformar a sua vida. Isso é cuidado de Deus. Se Ele não te ama, se você é um lixo, meu Deus, se com lixo as pessoas tratam bem, Jesus trata bem assim, imagina o que Ele faz com quem Ele ama de verdade então, não é? O problema é que nós estamos naquela seguinte teoria. Quando Jesus veio, Ele morreu, levou sobre Ele todos os nossos pecados, levou sobre Ele todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todas as nossas culpas. Então a partir de agora nós somos santos e irrepreensíveis. Oh glória! Podemos fazer o que nós quisermos. Será? Essa é a primeira tipo de santidade que nós aprendemos agora. Mas vamos ver que não é bem assim. Em Pedro 1:14 diz o seguinte: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveis na ignorância. Porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornar-vos da mesma maneira santo em todas as suas atitudes. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E assim, é muito. Eu até que estou gostando, eu estava nervoso, mas até que eu estou gostando de ministrar assim, avulso. Porque eu quero mostrar uma coisa para você que não entende o que é santidade. Santidade não é ser perfeito, lindinho, lindinha. Santidade não significa que você não vai mais errar. Santidade não significa você ficar olhando para as pessoas e falar assim: olha lá, e é crente. Não. Santidade significa que você é separado para Deus e você está se esforçando. Você está se guardando. Em Hebreus 12:14 diz: esforçai-vos para viver em paz com todas as pessoas e em santificação, em qual sem isso não verá o Senhor. Se nós não tivermos que nos esforçar, não estaria escrito na palavra de Deus. Então santidade significa que nós vamos errar, vamos, mas nós vamos nos arrepender e nós vamos continuar, nós vamos prosseguir. O maior exemplo disso nós vemos aí, eu sempre acho que a minha vida toda eu uso esses caras como exemplo, que é Saul e Davi. Saul errou, não se arrependeu, pagou por isso.
Davi errou e se arrependeu, também pagou, mas houve misericórdia. A verdadeira graça, queridos, não é só a salvação. A verdadeira graça é nós entendermos que a nossa santidade não parte de nós mesmos, não parte apenas dos nossos esforços próprios. Nós temos que buscar a Deus, achar graça nos olhos de Deus e Ele nos instruir a sermos santos. Isso que é a verdadeira graça. E Deus, Ele sempre quis que nós fôssemos santos, sempre. Você viu? E aí, continuando naquela analogia sobre casamento, agora, você está casado, você pega o seu documento, seu papel, sua certidão de casamento e fala assim: esposa, estamos casados. Só que a partir de hoje, eu vou ter relações sexuais com outras pessoas fora do casamento, ok? Opa! Ué? Claro que não. Sabe por que não? Porque o casamento é exatamente isso. Você está se separando para a sua esposa. Você é de uso exclusivo dela e ela sua. E os dois para com Jesus, com o Espírito Santo, que Ele é o cabeça da nossa casa. Então veja bem, dentro dos nossos relacionamentos como casais, nós queremos exclusividade, mas com Jesus nós queremos fazer para Ele apenas o que apenas o que nos cabe. Nós queremos fazer para Jesus? Não, não é assim que funciona. Nós temos que fazer para Jesus de maneira exclusiva, de maneira santa, de maneira perfeita. Então, nós precisamos desenvolver algo. Em Salmos 119, versículo 9, diz assim: como pode um jovem conservar puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra? Meu Deus, que forte. Basta lermos a palavra de Deus e nós entenderemos qual é o tipo de santidade que Deus exige de nós. Nós vemos que nos últimos dias, alguns anos atrás, a discussão dentro das igrejas, dentro do povo era: pode fazer tatuagem? Pode colocar brincos? Agora a discussão é: o homossexualismo é pecado? Separar e casar de novo é totalmente liberado? Mas será que realmente Deus acha ruim isso? Meu Deus. Nós precisamos desenvolver o zelo pela casa do Senhor. Pois você é casa de Deus e você precisa ser exclusivo de Deus. Se você não quiser, eu sinto muito. Mas se você quiser, independente do tempo, independente de quando, o Senhor está sempre de braços abertos, sempre disposto a te ajudar novamente, sempre disposto a te ajudar talvez pela primeira vez. Pensa comigo, faça uma reflexão sincera agora. Você, como casa de Deus, como você acha que o Espírito Santo se sente dentro de você? Imagine, você acabou de fazer agora uma faxina na sua casa física. Você vai receber visitas, você se sente completamente confortável. Você está tranquilo porque a sua casa está cheirosa. Você está tranquilo porque o seu sofá está bem limpinho e as pessoas podem sentar e se sentir confortáveis. Você está tranquilo pois as suas louças estão prontas para serem usadas. Pois você pode falar: sente-se à mesa, eu vou te servir um café. E quando a pessoa pegar a xícara, ela não vai ficar procurando sujeira. Você está em paz, porque quando a pessoa entrar na sua casa, não vai ter aquele monte de caixa, aquele monte de tranqueiragem que ela precisa ficar pulando. Sabe aquele negócio de, deixa eu passar aqui. Sabe quando você acaba de mudar? E aí algumas pessoas vão na sua casa e tem aquele monte de caixa, você fica todo constrangido. Porque você fala assim: meu Deus. E a pessoa está assim, ó: ai Jesus, não estou conseguindo passar aqui, peraí. Nossa,
Glória a Deus, consegui aqui. E aí, e agora? Senta no chão, querido, porque o sofá está cheio de sacola com roupa. Imagina como está dentro de você. Nesses últimos dias, a notícia desse vírus abalou a sua fé? Abalou quem você é? Ou nesses últimos dias, o excesso de conhecimento teológico te distanciou de Deus? E aí a sua casa está cheia de tranqueira. Você precisa desenvolver o zelo pela casa do Senhor. A palavra zelo no hebraico é kiná, que significa um empenho extraordinário, uma atenção, uma proteção excessiva por algo ou por alguém. Mas é importante você entender a partir de agora, você entender a partir de hoje, como eu disse alguns minutos atrás, a graça de Deus é o que nos capacita, não é pela nossa própria força. Nós precisamos pedir para Deus que o Senhor crie em nós o zelo que existe nele, e não o nosso zelo, porque o nosso zelo ele é completamente imperfeito. O nosso zelo, nós limpamos o chão, nós lavamos o banheiro, mas nós não esfregamos os detalhes no meio dos azulejos. Nós não pegamos uma escova de dente para ficar esfregando do lado do vaso sanitário. Muitas das vezes nós achamos isso até nojento. Muitas das vezes nós preferimos contratar uma faxineira, uma empregada, para poder limpar a nossa casa. Só que a sua casa espiritual não pode, não vai e não deve ser limpa por uma faxineira qualquer. Não trate o Espírito Santo como uma faxineira. Trate o Espírito Santo como dono da sua casa. Nós vemos uma passagem na Bíblia que diz que depois que o Senhor expulsa alguns demônios de uma pessoa, os demônios vão embora, e quando eles não encontram algum lugar para repousar, ele volta para a casa que estava vazia e leva mais 7 demônios, e aí começa a destruir ainda mais aquela pessoa, começa a colocar pensamentos que vêm do além. A pessoa não consegue se conectar com Deus, ela não consegue ouvir a Deus, a pessoa está contaminada pelos seus achismos, a pessoa está completamente perdida, mas ela entende que ela está vendo. Isso está em Mateus 12. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus e falar: Senhor, cria em mim, ó Deus, cria em mim, faça de mim uma pessoa zelosa por Tua palavra, uma pessoa zelosa pela Tua casa, me ensine como cuidar. Você já parou para perceber, analisar que as pessoas que esse vírus pega, as pessoas que têm o maior risco é porque têm problemas de saúde, e muitos desses problemas se desencadearam por uma alimentação ruim, se desencadearam por usar drogas, se desencadearam por fumar, se desencadearam por beber. Você já parou para pensar sobre isso? E aí você fala: não, mas a Bíblia fala que pode beber, mas não pode ficar bêbado. A Bíblia libera algumas coisas. Eu não vou nem entrar nesse mérito, mas leia Levítico 11. A Bíblia fala muita coisa que você não deve comer. Ah, mas tem algumas coisas que é tão bom. É bom, eu sei que é. Mas ele está te dando dica, ó, cuide da casa. Cuide do templo que é você. Em Números 25:11 nós vemos uma atitude de Finéias, quando uma praga acabou de pegar os israelitas e muitas pessoas estão morrendo. E aí a palavra de Deus fala que aquele pecador, junto com aquela usada de Satanás, estava desfilando no meio do povo, né? Estava ali todo se achando, né? Aquele cara, sabe o cara da igreja que gosta de posar com a fanqueirinha? Esse daí. E aí eles estavam lá se achando, longe do que Deus queria para eles. E aí o que nós vemos? Que Finéias ele foi e matou os dois. E aí o Senhor ele vem, o próprio Deus ele fala assim, ó: porque entre todos eles foi tomado do Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube que fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho pelo meu povo. Por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel.
Você percebe que Finéias foi tomado pelo mesmo zelo que habita nele? Eu não estou falando de um achismo pessoal. O que tem matado, na verdade, as pessoas dentro da igreja é o achismo pessoal. É por isso que a igreja é tão dividida. Porque o povo de Deus, aqueles que têm o povo de Deus, sempre vai lutar por unidade. Não foi assim com Davi. A primeira coisa que Davi fez foi unir as tribos de Israel. E aí nós conhecemos os pastores pelos seus frutos. E aí eu fico indignado com os pastores que estão falando: não, eu gosto de unidade. Mas aí você tenta fazer alguma coisa e você luta, você sofre, enquanto eles não correspondem, por conta das suas ideologias patéticas que não vêm de Deus. E aí alguém está tentando. Existem homens e mulheres que em dias de crise se levantam, fala: Senhor, eis-me aqui, coloca o teu zelo em mim, eu vou lutar pela tua casa, e depois que a tua casa estiver restaurada, papai, eu vou lutar pelas casas dos meus irmãos, pois o Senhor habita em todos nós, um pelos outros, unidade em Cristo Jesus. Segunda Coríntios 11, 2 diz assim: pois tenho verdadeiros ciúmes de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento ao único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a Ele como virgem pura. Aqui o apóstolo Paulo está falando a uma igreja, e ele está falando de um zelo que Deus colocou nele, e o papel dele como líder de uma igreja é fazer com que nós nos casássemos com Deus. Um casamento verdadeiro, um casamento de unidade verdadeira, de Senhor, eu me dedico para o Senhor. E vou falar um negócio para você. Sabe por que você não ouve não de Deus? Porque Deus só fala sim para os seus filhos. Porque Deus só fala não para os seus filhos. O sim é para todo mundo. Pode ver que você não fica falando não para o filho dos outros. Você não fala. Se você fala é porque você é atrevido, mas não deve. Do meu filho quem cuida sou eu. Se você é filho de Deus, você está ouvindo muitas coisas. Ele está te dizendo não, como Balaão. Balaão, não. Balaão, não. Mas Jesus, eu quero. Balaão, não. Jesus, eu quero. Então vai. E aí a Bíblia fala que Deus se irou contra Balaão, porque Balaão insiste em ficar praticando coisas erradas, insiste em ser apegado em dinheiro, insiste em ser apegado à honra aos humanos. Busque o galardão que vem dos céus, se desliga desse plano físico, porque tudo isso passa. Eu falei assim para o meu pastor hoje: pastor, eu quero muito comprar um curso de inglês que custa R$1.900. Quando as coisas melhorarem, eu vou comprar. Só que aí depois eu fiz uma reflexão, aí eu mandei outra mensagem, eu falei: isso, se Deus não me matar primeiro e não me levar para com Ele, porque quando eu estiver lá eu não quero mais saber de curso de inglês. Quando eu estiver lá eu quero aproveitar a minha santidade com Ele. Ouça o não, os nãos de Deus, filho. Para de querer ficar apenas correndo atrás dos seus sims. Não seja orgulhoso, não seja arrogante, seja zeloso, seja humilde. Em Salmo 69, Davi fala sobre um zelo que ele tem pela casa do Senhor. E isso fazia com que Davi fosse zombado pelos seus irmãos. A sua própria família não o reconhecia. Sabe, Davi, quando ele jejuava, as pessoas zombavam dele. Ele vestia panos de saco, ele era motivo de chacota. Teve algumas vezes que eu fiz alguns propósitos particulares entre eu e meu pai. E aí eu teve uma segunda oportunidade, eu falei: eu vou ficar descalço, vou matar a minha vaidade por um tempo, então vou andar descalço. Não vou cortar meu cabelo, vou ficar mudo por um mês, não vou falar com ninguém. E aí eu lembro que quando eu já tinha voltado, aí eu passou um tempo, falei: quer saber, eu vou ficar descalço mais um tempo. E aí para todo lugar que eu ia descalço. As pessoas até falavam: menino, você vive descalço, não tem chinelo não? Aí uma vez eu fui até numa igreja, aí onde a pessoa enquadrou meu pastor e falou assim: o menino não tem sapato? Posso dar um sapato para ele? E porque eu queria ter ganhado, né? É bom que hoje eu... é bom ganhar, pode dar presente. Mas teve uma pessoa da minha casa
que perguntou para mim: Anderson, por que você está descalço? Aí eu falei: propósito com Deus. Ele balançou a cabeça e fez assim, ó, virou e saiu andando. O zelo pela casa de Deus faz com que você preste jejuns, você se sacrifique, e as pessoas que estão à sua volta e não te entendem, elas te zombam. Nesses dias, nós precisamos ter cuidado, pois você é a casa de Deus, e eu quero te dar uma dica, quero te dar um conselho. Sempre que alguém leva a presença de Deus sem um devido zelo, as pessoas morrem. Se nós lermos a Bíblia em 2 Samuel, nós vemos a morte de Uzá, um sacerdote. A palavra de Deus fala que eles estavam carregando a arca do Senhor como se fosse uma carroça com 2 bois. E em algum momento a carroça deu uma tropeçada e a arca ela começou a cair. Uzá foi tentar colocar a mão e ele morreu. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque eles não seguiram princípios de Jesus. Eles não seguiram o que Jesus ensinou. Aí nós voltamos lá para o comecinho, quando tudo foi construído. O Senhor falou: quando carregar a arca, seja carregada pelos levitas nos ombros. E aí sabe o que eles fizeram? Eles imitaram o mundo. Por que eu falo isso? Porque naquele mesmo tempo a arca tinha acabado de ser roubada pelos filisteus. E a Bíblia fala que os filisteus carregaram a arca do mesmo jeito. Colocaram 2 bois, uma carroça e a arca em cima sem ninguém encostar a mão. E aí eles falaram assim: não vamos seguir o princípio bíblico não, vamos seguir o exemplo das pessoas, porque já que eles conseguiram trazer até aqui, dá certo. Deve dar certo, né? E aí foi e morreu. Nós não podemos ser desleixados como Ofni e Finéias e carregar a presença de Deus de qualquer jeito. Ofni e Finéias carregaram a presença de Deus para uma guerra. E muitas das vezes nós, como povo de Deus, estamos querendo batalhar batalhas espirituais sem estarmos devidamente prontos. Ofni e Finéias já tinham abandonado os princípios de Jesus há muito tempo. E quando eles chegaram lá com a presença de Deus, o povo gritou: oh! Os filisteus ficaram com medo. Até porque o Deus que tirou o povo do Egito estava com eles. Só que aí morreu milhares de homens, porque Deus não estava em aliança com eles. Não havia santidade em Ofni e Finéias. De repente você fica pensando assim: Anderson, você está ministrando para pessoas que não são convertidas, é isso? Elas que precisam fazer uma faxina em suas casas? São elas? Não, queridos, são elas também. Abra sua Bíblia, por favor, em Apocalipse, versículo 3. Vamos ler a partir do 14. Diz o seguinte: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras foste frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Olha o conselho que Deus está te dando. Aqui a palavra de Deus está sendo direcionada a uma igreja. E Ele repreende essa igreja por várias características. Só que Ele diz o seguinte: seja zeloso e arrependa-se. Oh, queridos, o segredo está em se arrepender e ser zeloso. Clame ao Senhor, peça para que Ele te ajude. Tenha um coração quebrantado. Pega a sua casa, encontre, tira as coisas do lugar. Hoje, uma pessoa falou para mim assim, que foi a que eu mais gostei. Eu falei, qual que é a diferença de limpeza e faxina para você? Ele falou assim, ô irmão, limpeza é aquele talento. Ele fala desse jeito, é aquele talento, tá ligado? É o jeito que ele fala. Aí eu falei assim, e faxina? Ele falou assim, cara, faxina é algo mais profundo, com o jeitão dele assim, né? E eu falei, meu Deus. Porque esse cara, ele não sabia o porquê eu estava fazendo essa pergunta. Algo profundo. O cara estava conectado espiritualmente comigo, sem ele nem perceber, ele me deu uma dica extremamente importante. Porque a limpeza é aquele talento, sabe? Você fica bonitinho, você fica apresentável, você fala bem. Olha aí que legal. Para os crentes você está aprovado. Mas a faxina é algo profundo, é algo lá no seu íntimo. E algumas pessoas falaram assim, pô, eu tenho uma certa particularidade, a minha faxina é do meu jeito, eu gosto de fazer do meu jeito. Outras pessoas falam o seguinte, pô, eu gosto de manter a casa limpa, organizada, entendeu? Depois da faxina eu sempre faço isso. Aí outras pessoas falam assim, não, eu gosto de tirar toda a sujeira, não deixo sujeira nenhuma, vou nos cantinhos da parede, vou no sofá, varro o teto, tiro todas as teias de aranha, fica um brinco, a casa fica uma delícia. Outras pessoas falam assim, limpar coisas imundas, sabe? Coisas que estão acumuladas há anos. Sabe aquelas coisas que, às vezes tem gente que tem um quartinho de tranqueira. Tem um monte de coisa lá que serve para um monte de gente, menos para ela, mas ela está guardando. Mas não. Olha isso para dentro de você. Fazer uma faxina talvez, querido, seja começar a liberar perdão. Fazer uma faxina seja começar a liberar amor. Fazer uma faxina seja começar a pedir perdão. Sabe, tirar os entulhos, tirar as tranqueiras. Ontem Deus, enquanto eu estudava essa ministração, Deus falou algo para mim. Ele falou assim, filho. Eu falei, fala, pai. Ele falou assim, o inferno está cheio de boas intenções. Aí eu falei, me perdoe, Jesus, mas eu vou por impulso e eu não penso às vezes no próximo, não penso nas coisas, e aí eu só vou porque eu quero fazer, e aí eu acabo magoando pessoas e acabo fazendo coisas que não devo, e aí o Senhor me ensina, e aí eu estou, Senhor, estou atento à sua voz. Você está atento? Quais são as coisas que você precisa tirar? De repente você tem um monte de caixa com brinquedos, com coisas, com cartinha de namorado de 10, 15 anos atrás, sabe, tem dente do seu filho que já está com 30 anos, tem CD lá na sua estante lá, que você nem ouve mais, que hoje em dia é tudo YouTube, hoje em dia é tudo MP3, mas você prefere deixar lá ocupando espaço. Fazer faxina é tirar aquelas coisas que não tem um porquê estar lá. Por que isso está dentro do seu coração? Por que você está carregando essas coisas que Deus já te pediu para deixar para trás? Faça uma faxina, queridos. Seja zeloso, desenvolva uma intimidade com Jesus. Sabe, tem coisas que a minha esposa fala, que eu tenho certeza que é só para mim. Tem coisas que eu falo para ela, que eu não falo para mais ninguém. Aquela intimidade gostosa. Sabe, quando eu deito com a minha esposa para dormir, eu posso, sem dúvida nenhuma, dar um beijinho no pescoço dela, sem nenhum tipo de peso na consciência. Sabe, eu posso abraçá-la. Eu posso dizer coisas para ela no nosso particular. E com Jesus e com Deus é a mesma coisa. Só que isso se desenvolve com o tempo. Eu só consegui fazer isso com a minha esposa porque nós começamos a tirar muitas coisas. Nós começamos a fazer uma faxina no nosso relacionamento. Eu e a minha esposa, nós, quando éramos namorados, nós fizemos muitas coisas erradas. Nossa,
A gente vacilava um com o outro por falta de maturidade o tempo todo. Até hoje nós estamos nos alinhando, até hoje nós estamos conversando, ajustando os pontos. Porque isso é ter uma intimidade, isso é se separar. É falar, tá bom, tá ruim, então vamos conversar, deixa eu tentar entender. Porque nem sempre o fato de eu estar sendo acusado, de fato eu estou errado. Mas então vamos sentar e vamos conversar. E aí eu vou falar uma coisa para você. Sempre o mais maduro, o mais humilde, é o que reconhece e pede perdão. E com Jesus, é você e ele, quem está errado? Para isso nós precisamos ter um coração verdadeiramente quebrantado na presença de Deus. Sabe, nós precisamos limpar até o que nós não gostamos, como as janelas. Tem gente que não gosta de limpar a janela. Tirar aqueles restos de comida da geladeira e jogar fora. Se alimentar de novas fontes. Hoje, conversando com um amigo, ele falou assim, pô, cara, isso daí que você está falando, eu já ouvi o apóstolo pregar, hein? Eu falei, sério, cara, eu não lembro disso não. Ele falou, mas foi com outras palavras. Na hora eu fiquei extremamente feliz, porque isso significa que nós estamos nos alimentando da mesma fonte. Sabe, eu tenho certeza da minha conexão com o meu pai espiritual. Não tenho um pingo de dúvida sobre isso. E você precisa se desenvolver. Atos 13, 22 diz assim: depois que tirou o reinado de Saul, disse-lhes Davi, vamos de novo. Depois que tirou o reinado de Saul, Deus deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo conforme a minha vontade. Veja bem, olha quando foi declarado a palavra sobre Davi segundo o coração de Deus. Assim que Saul perdeu o seu reino e foi passado para Davi. Só que aí você vê que Davi peca, Davi erra, aí Davi começa a colocar um monte de entulho, um monte de porcaria na sua casa. Só que um dia Deus o repreendeu, e aí ele fez um salmos que foi um dos salmos que eu acho que me converteu, porque é um salmo que eu tenho gravado no meu coração, que é o Salmo 51. Mas olha bastante atenção. Jesus, Deus, ele olha para você hoje, não pensando no hoje. Ele olha para você hoje, pensando daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 10 anos, daqui a 80 anos. Jesus, ele está olhando para você e falando assim: esse é o meu filhinho amado, é nessa casa que eu irei habitar. Porque Davi faz uma oração: ó meu Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós vemos que, na verdade, Davi só foi ter um coração transformado, um coração segundo o coração de Deus, depois que ele já tinha pecado. Antes disso era só Davi, o rei que o Senhor levantou e que iria pecar contra Deus. E ali era o teste: você se arrepende? Ou você continua com essas tranqueiras dentro de você? E aí nessa mesma oração Davi fala: Senhor, tira de mim então o reino, tira de tudo de mim, só não me tira o teu Espírito Santo. E aí você tem que olhar para Jesus e falar assim: Senhor, tira tudo de mim então, Senhor, tira essas coisas, tira meus pensamentos, tira de mim esse palavrão, tira dos meus olhos a pornografia, a prostituição, tira dos meus pensamentos os pensamentos maus, porque se os teus olhos são maus, o seu corpo está em trevas. E para fechar, deixando bem claro que tudo depende do seu coração, tudo depende do seu arrependimento, que tudo depende de como você se posiciona diante de Deus. Ou você não fará a faxina e continuará do mesmo jeito, ou você enfim fará uma faxina e pedirá ajuda para Jesus tirar as coisas mais profundas, porque é só Ele em nós, só Ele em nós. Nesses últimos anos o Senhor foi começando a tirar coisas de mim que era bem lá na minha alma, bem profundo, bem profundo. E se não fosse Ele, eu não conseguiria sair, eu não conseguiria me libertar. Mas o Senhor é testemunha que meu coração sempre foi voltado para Ele. Eu sempre estou disposto a me arrepender por amor a Jesus, porque a minha vida hoje é 100% para Ele. Eu não vivo mais para mim, não vivo mais pelos prazeres do mundo. Eu já falei para Deus, falei: Senhor, se o Senhor quiser me leva então, pode me levar.
Estou pronto. Só peço que cuide do meu filho e da minha esposa. Mas eu estou pronto, Deus, me leva. Senhor, se o Senhor inclusive for levar alguém da minha família, inclusive o meu filho, leva ele dormindo para que eu não veja sofrendo. Eu oro para o Senhor com coração verdadeiro, porque um dia o Senhor bateu em meu coração. E o segredo não está na batida, está no ouvir. Essa é outra ministração, mas dá uma pincelada. Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir, ouça a voz do Espírito Santo. Se nós continuarmos lendo no texto de Apocalipse, versículo 23, 22, ele diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha para dentro da sua casa agora. Se nesse momento você pode, todos vocês que estão nos assistindo, feche os teus olhos um minuto, faça uma breve reflexão. Nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos orar ao Senhor juntos. Faça uma reflexão nas coisas que o Espírito Santo está te pedindo. Faça uma reflexão naquilo que Deus está sendo zeloso contigo. O que é? Feche os teus olhos. Não pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Não fique preso a mais ninguém. Isso é online, queridos. Agora você tem totalmente liberdade. Você está na sua casa física. Não tem lugar melhor para você fazer isso. Continue de olhos fechados enquanto eu vou te ministrando. Veja bem, eu estou aqui como alguém que representa o Senhor nessa terra. Eu não estou aqui como um jovem qualquer. Quando eu fiz uma viagem nesses dias, o Espírito Santo falou assim para mim assim: filhinho, eu já tenho um tratado de você. Nós já estamos terminando a faxina na sua casa. Só que quando você voltar, eu preciso que você faça agora na sua família. Sua esposa, seu filho, seu irmão, sua mãe, seus parentes. Porque você só vai conseguir ajudar outras pessoas a arrumarem as suas casas quando a sua casa estiver limpa. Porque aí é o Senhor que passa a ter controle de você, porque Ele te direciona. A última ministração que nós tivemos aqui foi: não se distraia. Não se distraia. Não fique avulso. Feche os teus olhos. Não fique mais olhando para esse vídeo. Esqueça os comentários, esqueça as curtidas, esqueça as pessoas que estão online. Feche os teus olhos agora em nome de Jesus. Oh Senhor, nós estamos abertos para que o Senhor trate os nossos corações, Pai. Nós reconhecemos e nós entendemos aqui, Senhor, que nós somos casa do Espírito Santo de Deus. E nós sabemos, Senhor, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós sabemos, Senhor, que nós precisamos nos render aos Teus pés. Nós precisamos, Senhor, nos entregar em uma verdadeira adoração, porque o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E nós sabemos, Senhor, que a adoração não é um momento, a adoração é uma prática de estilo de vida. Então nós queremos aqui ter um estilo de vida de santidade. Esses são os adoradores, Pai. Oh Jesus, coloca em nós o Teu zelo, Papai. Coloca em nós o Teu zelo, Espírito Santo. Coloca em nós o Teu zelo, Yeshua e Yamashia. Tira de nós, Senhor, essas caixas que nós estamos guardando há muito tempo. Tira de nós, Senhor, esses pensamentos malignos. Muitas vezes, Senhor, pensamentos, Senhor, de tirar as nossas próprias vidas. Senhor, essa pessoa que tem pensado em tirar a sua própria vida, porque está com uma bagagem, meu Pai, além da conta. Senhor, tira dela, Senhor, esses pensamentos. Limpa essa casa agora, Senhor. Tira, Senhor, esses pensamentos de morte. Cura ela, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode fazer todas as coisas. Senhor, o pai que está preocupado porque ele está sofrendo, Senhor, ajuda esse rapaz. Tira as tranqueiras do coração dele, dos pensamentos dele, pois nós sabemos, Senhor, que se nossos pensamentos estiverem sujos, nós não vamos conseguir caminhar de maneira profética e verdadeira. Senhor, essa mãe que tem sofrido porque foi abandonada pelo seu marido. Senhor, uma pessoa que tem sofrido porque tem tentado sustentar os seus filhos sozinha. Senhor, esse sentimento de desprezo, esse sentimento de sofrimento, esse sentimento, Pai, de desespero,
Senhor, tira, meu Pai, traz um conforto para eles. Senhor, leva pessoas para poder abençoar eles, leva pessoas para poder, Senhor, guardar essa família, papai. Senhor, visita esse homem que abandonou a sua família, quebranta o coração dele, faça com que ele volte, Senhor, faça com que ele se arrependa e cuide dos seus filhos e da sua esposa, Pai. Senhor, nós dizemos não ao divórcio. Nós dizemos não, Senhor, às pessoas que têm se divorciado, porque estão, meu Pai, amoldadas ao sistema desse mundo, porque estão, Senhor, amoldadas, meu Pai, às lógicas racionais, meu Pai, desse mundo. Senhor, leva um quebrantamento de espírito. Senhor, leva para essa pessoa, Senhor, um arrependimento genuíno, porque a Tua palavra nos ensina que o homem não deve abandonar a sua esposa, e se ele abandona e ela tem relações com outras pessoas, ambos estão cometendo adultério, e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Oh Jesus, leva agora um arrependimento para ele, Jesus. O Senhor sabe, meu Deus, que teve um tempo no qual eu pensei em pedir para que o Senhor trouxesse juízo para a nossa nação. Só que o Senhor me ensinou através da minha liderança que eu não devo pedir juízo, eu devo pedir quebrantamento, eu devo pedir arrependimento. E é isso que eu tenho feito desde então, Pai. Então traga sobre nós um arrependimento verdadeiro. Jesus, cuida do coração, Senhor, do nosso presidente. Senhor, é um homem que está tentando carregar os problemas da nação. As pessoas têm se levantado. Existem os críticos contrários, existem os críticos favoráveis, existem aqueles críticos que se consideram os críticos neutros, mas crítica é crítica. Senhor, cuida do coração dele, porque às vezes eu fico doido com 3, 4, 5 pessoas. Imagina esse cara com uma nação inteira, Pai. Cuida do coração dele, Pai, e que o Senhor também traga arrependimento sobre ele e todos os seus ministros, para que eles possam caminhar de acordo com a Tua vontade. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós nos arrependemos, se nós nos humilharmos, se nós orarmos, o Senhor ouvirá dos céus, sarará a nossa terra, perdoará os nossos pecados. E nós estamos arrependidos, Senhor, nós estamos nos arrependendo. Então continua colocando nos corações o arrependimento. Que cada pessoa que estiver ministrando leve a mesma palavra, porque nós sabemos que o Espírito de Deus testifica. Em nome de Jesus, Pai. Tira, Senhor, os pensamentos, meu Pai, de soberba. Tira, Senhor, os pensamentos, Senhor, de arrogância. Tira a obstinação do Teu povo. Tira, meu Pai, a idolatria. Jesus, tira, meu Pai, a rebelião. Senhor, tira o orgulho. Tira essas tralhas da nossa casa, Jesus. Tira de dentro de nós essas coisas, papai. Coloca em nós um Espírito Santo. Coloca em nós, Senhor, um coração quebrantado e um espírito reto. Nós Te agradecemos, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. E eu vou me esvaziar pra Você, tudo em mim ganhar. O Teu amor está ganhando forma. O Teu amor está ganhando forma. O Teu amor está ganhando forma em